A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que, se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sólida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Instruções para obreiros. Olha, se você quer ser um pastor, se você almeja o episcopado, ótimo, você fez aí uma boa escolha, mas tenha cuidado, tenha que ler a Bíblia, aprenda o que a Bíblia está dizendo e outras coisas mais. Faça um curso, aprenda por fora, adquira conhecimento. Muitas pessoas criticam, vou fazer teologia para quê? A letra mata. Sim, a letra mata. Se você for contar a história de Tito, quando ele invadiu Jerusalém, você vai contar a história do que ele fez, que a profecia de Jesus se cumpriu. Mas se você for contar a vida de Tito, você não edifica ninguém. Mas se você for contar a história de Davi, de Salomão, de Samuel, sim, são personagens bíblicos que Deus deixou referências, Deus deixou uma diretriz nessas pessoas para quê? Para a nossa edificação. Então, se você for contar a história da carochinha, a letra mata, mas se você for contar a história da Bíblia, mostrando o lado espiritual, aí sim, mas como que você vai adquirir? Através da teologia. Você vai aprender muita coisa. Você vai aprender livros históricos, poéticos, você vai aprender a história da igreja, você vai aprender como preparar um sermão, você vai aprender como interpretar a Bíblia, o que essa palavra quer dizer, mas as duas palavras são as mesmas e são sentidos diferentes? Sim, então tem que ver o sentido, tem que ver o porquê que aquele está ali, não é apenas ler um versículo, achar que é isso, que é aquilo, sair esparramando um monte de bobagem, não tem nada a ver, porque muita gente lê um versículo da Bíblia e fala o que não deve falar, fala o que não está dizendo. A revelação de Deus, ela é infinita. Num único versículo, eu posso ter várias revelações, de acordo com o que Deus quer. A revelação é de Deus, mas a interpretação do texto cabe a nós. Aqui está dizendo isso, isso e isso. E Deus, através disso aqui, está dizendo assim, assim, assim. É a revelação de Deus, essa é infinita. E Paulo está dizendo, olha, o obreiro, tanto o pastor como o diácono, não importa a sua função na igreja. Você tem que ser irrepreensível, marido de uma só esposa. Antigamente, vamos pegar o caso de Sara, Rebeca, Raquel, Ana, eram mulheres que não podiam ter filhos. Deus honrou. E um caso, Deus não fala do problema do homem, Deus só fala do problema da mulher. Mas aí caímos em Deuteronômio. O que não foi revelado não cabe ao homem saber. Então, eles podiam ter uma segunda esposa.
e deveriam tratar a primeira e a segunda de igual modo. Só que Eucana, ele dava uma porção dobrada para Ana. E isso é profético. Ana, é a tua porção e a porção do teu filho. Viu? Você agora não está vendo, mas é a tua porção e a porção do teu filho que eu estou te dando. E Ana, lá na frente, pedindo a Deus, orando a Deus, ela concebeu quem? Samuel, um grande profeta, o melhor profeta. Acho que a única repreensão que Samuel teve foi quando ele se preocupou muito com Saul. Se preocupou tanto que Deus falou: chega, Samuel, não quero mais saber. Eu deixei Saul de lado e você fica aqui com o seu canto também. Foi a única repreensão que ele teve de Deus. Fora isso, um exemplo de obreiro, um excelente profeta, um excelente juiz. Infelizmente, os filhos de Samuel seguiram os mesmos caminhos dos filhos de Eli, mas isso é outra história, né? Estamos vendo aqui como que um obreiro deve se comportar, não muito dado ao vinho. Por que que a igreja fala evite bebidas fortes? Tem gente que toma um dedinho, é aquele dedinho e acabou. Tem gente que toma 1 litro e 1 litro não é o suficiente. Então, para que certas coisas sejam evitadas, a igreja proíbe, você não tome pronto. Eu mesmo sou um, não faço questão nenhuma, pode ter o que for, não me importo, vou tomar um refrigerante, vou tomar uma água, faço qualquer coisa. Pego uma água tônica, coloco um limão dentro, acabou o assunto, né? Então é assim, tem que ter o quê? Equilíbrio em tudo. Não pode ser um desequilibrado da vida, porque as pessoas que estão na direção de uma obra, as pessoas que estão à frente de um trabalho, são exemplos, são que mais visadas. Então, um deslize pode desmoronar a igreja toda. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na igreja. Continuando, olha, eu espero ver você em breve, mas enquanto eu não for, eu estou escrevendo o quê? Para você já ir tendo consciência das coisas, porque coluna e baluarte da igreja é a verdade. As irmãs, o círculo de oração das irmãs é a coluna da igreja. São elas que mantêm a igreja em pé. Elas oram, elas fazem seus cultos, elas estão em festividade, elas são referência para a igreja. As irmãs, o círculo de oração, o grupo das irmãs. Por isso que ele fala, as mulheres também sejam irrepreensíveis. Pastor, eu fumo, eu bebo, eu posso cantar no grupo das irmãs? Pode e deve, porque você fazendo algo para Deus, você vai ter consciência das coisas certas e das coisas erradas. E o Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. Não, agora eu estou no grupo das irmãs, eu faço parte do corpo da igreja, então eu não posso mais estar fumando, eu não posso mais estar bebendo, eu tenho que abandonar esses vícios. E quando você coloca no teu coração o desejo de abandonar esses vícios, Deus te ajuda. E aí então, lá na frente, você pode ser separada cooperadora, você pode receber a unção de diaconisa, lá na frente você pode ser uma missionária, uma evangelista e até mesmo chegar ao cargo de pastora. Mas para isso que? Degrauzinho por degrauzinho na presença de Deus. Capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus
e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Uma advertência aqui de Paulo, olha, abstinência de certos alimentos, abstinência de casamento. Nós vemos isso diariamente, mas abstinência de alimentos. Tem irmãos por aí, que eu não sei se eu chamo de irmãos, porque, eu não como bolo. Por que não? Porque naquele dia, no aniversário não sei de quem, Salomé dançou e a mulher de Herodes pediu para que Herodes concedesse para ela a cabeça de João Batista. E foi numa festa de aniversário. Mas quem foi que disse que tinha bolo naquela festa? E se tivesse? Qual o problema? Eu estou comendo bolo, não estou comendo a cabeça de João Batista, não estou comemorando a morte de João Batista, não estou fazendo nenhuma referência a João Batista. O que tem a ver um bolo de aniversário com a festa de aniversário lá de Herodes? Ele foi enganado. Herodias enganou Herodes, falou para Salomé que ela queria a cabeça de João Batista. Errado foi Herodes. Peça o que você quiser e eu te dou. Ela, a mulher se aproveitando, olha, vem aqui, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E agora? Essas palavras foram pronunciadas para todo mundo ouviu. E um rei não volta atrás naquilo que ele fala. Então, já que é assim, vai lá e corta a cabeça de João Batista e traz aqui para todo mundo ver. E aí então, por causa disso, eu não posso comer um bolo de aniversário. O que Paulo acabou de dizer aqui? Você ora, você agradece e, através da sua oração, o alimento é santificado. Também, Timóteo, olha, faz o seguinte, exorte as pessoas, aplica-te à leitura e também ao ensino. Então, se Paulo está mandando Timóteo ensinar, é para você fazer o quê? Aprender. Senta agora com Timóteo e aprenda. Voltando ao negócio da teologia. Paulo aprendeu com Gamaliel. Depois que ele conheceu Jesus, ele foi aprender com Pedro. Pedro não tinha sabedoria, mas ele tinha o entendimento que veio de quem? Do próprio Jesus. Então ele tinha autoridade agora para ensinar Paulo. Praticamente uma pessoa analfabeta, e que ele fez? Agora ele está ensinando, mas coisas o quê? Celestiais, não são coisas terrenas, não são coisas qualquer, mas sim coisas celestiais. A teologia vai te abrir os olhos para as coisas celestiais. Então, se você acha que a teologia é uma coisa banal, que é uma coisa sem sentido, você tem que tomar cuidado, porque na escola em que você estiver, você vai ter batistas, presbiterianos, assembleianos, wesleyanos, e às vezes alguns, vamos dizer assim,
entendimentos ali, vai gerar conflito, vai gerar confronto. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas, porque um pastor, um professor, ele induz muito ao erro, né? Então tem que tomar cuidado. Ah, o pastor falou isso, mas eu não concordo. Você até pode discutir com ele. Nós vamos sentar e discutir, porque eu não estou concordando com isso. Você tem que me mostrar a verdade, como eu já fiz lá atrás, explicando sobre Jefité. Procura o vídeo. Não, todo mundo fala que Jefité matou a filha dele. Eu falo que não, e vou lá e comprovo dentro da Bíblia que Jefité não matou a filha dele. Tá certo? Então, por causa de uma palavra, eu vou fazer, vou criar uma doutrina geral? Claro que não, de modo algum. Eu vou procurar na Bíblia, eu vou procurar o verdadeiro entendimento para poder falar a verdade. Aí eu tenho dúvida quanto a isso, vou procurar uma pessoa que tenha conhecimento sobre aquilo, para que eu aprenda e fale o que? A verdade. Então, Timóteo, o que você faz agora? Dedique-se à leitura, dedique-se ao aprendizado, para que depois você ensine. Então, tomar muito cuidado. O ensino é bom, o aprendizado é bom, mas você tem que saber o que está ensinando e você tem que ter cuidado com o que você está aprendendo. Nem tudo que reluz é ouro. Por isso você precisa da teologia, você precisa de pessoas, pastores, que conheçam a Bíblia, que conheçam história, porque às vezes, como eu já disse agora, eu vou contar a história de Tito, mas por que eu vou contar a história de Tito? Porque eu vou fazer uma aplicação dentro da Bíblia, aí é diferente. Se eu for contar a história de Tito, porque não sei o que, vai gerar confusão, não vai ter crescimento espiritual nenhum. Mas se a história de Tito for edificar alguma coisa, aí sim. Do contrário, é jogar palavras fora. Do contrário, a letra mata. Por isso que aprenda e peça para Deus, me capacite para ensinar, porque até o Senhor voltar, a palavra do Senhor tem que ser ensinada, tem que ser divulgada.